Eu começo esse vídeo com duas frases que me fizeram ter vários questionamentos essa semana e acredito que vai ter um impacto semelhante em ti também. O pior tipo de pobreza é o das pessoas que se sentem pobres em meio às suas riquezas. A virtude não vem da riqueza, mas a virtude torna a riqueza e todas as outras coisas boas para os seres humanos. Essas duas frases são do livro Um Café com Sêneca, um guia estoico para a arte de viver. Esse livro também compartilha uma informação que para mim foi impressionante. Quando Michael Jackson faleceu, lá em 2006, eu acredito, ele devia cerca de 250 milhões de dólares, aproximadamente. De dólares, ou seja, 1 bi de real em valores atuais. Cara, isso me deixou perplexo. Tem dois assuntos nessa vida que eu gosto de estudar com bastante afinco e dedicação. Primeiro é a espiritualidade e outro é a geração de riqueza. Dinheiro, investimento, economia são valores que, nossa, assuntos que eu valorizo demais. Diante dessas frases, eu fiquei bastante presente, e o livro também comenta, na arte da simplicidade. De que a simplicidade é uma dádiva, é uma virtude, mas não uma simplicidade que ela é forçada por falta de recursos, mas sim uma simplicidade que é arbitrariamente escolhida a seu bel prazer, porque ela faz mais sentido em uma vida mais consciente, mais plena. Vendo inúmeros casos que a gente está cansado de ver na mídia, de pessoas com fama e sucesso que estão infelizes, com depressão ou acabam se suicidando, infelizmente, a gente percebe claramente que há um caminho ali que, por mais que ele seja, digamos assim, ou cultivado pela sociedade na definição de sucesso, a maioria que chega lá acaba tendo uma certa desilusão. E eu fico bastante consciente para esses estudos psíquicos antes de chegar lá. Porque se eu cultivo 10, 20, 30 anos imaginando que o chegar lá é isso, e quando eu chego eu levo um baita balde de água fria, eu já vou me inspirar nos erros de outras pessoas para não cometer um caminho similar. O rei do pop estava endividado quando faleceu. E isso me faz questionar, cara, que padrão a gente segue como sociedade, como indivíduo só, em relação às nossas crenças com o dinheiro. Nosso passado, nossos traumas, tudo isso, principalmente o ambiente familiar, envolve demais. E lidando com relações interpessoais, tal como uma doença se espalha entre pessoas simplesmente no ato de respirar, como a gente viu na pandemia, padrões tóxicos de comportamento também contagiam outras pessoas apenas por estarem próximas vivendo juntas. Isso a gente vê às vezes na egrégora familiar, na egrégora do trabalho, enfim. E diante disso, eu gosto muito de fazer uma autoanálise e identificar como que a minha vida está indo, para quais caminhos ela está rumando. Porque eu já entendi que a realidade ela é criada, ela é manifestada e há um poder de consciência capaz de criá-la. Então, a partir de quais sinais eu posso interpretar essa minha realidade e fazer um julgamento se ela está se encaminhando para pontos que eu gostaria, né? Virtudes, integridades, autenticidades, tudo isso alinhado em relação a boas amizades também e ao meu próprio meio de agir, a minha própria conduta, em relação aos resultados que eu estou manifestando na minha vida. Essa filosofia, esse padrão comportamental relacionado à riqueza, ao ego, enfim, a atitudes que foram tomadas baseadas apenas em benefício próprio, muitas vezes passando em cima do outro, que eu observo em outras pessoas, muitas vezes noticiadas ou pessoas próximas que eu fiquei sabendo de alguma coisa, por conta de outros fatores, me dão um discernimento de entender qual caminho eu estou percorrendo e por onde eu estou pivotando, para então ter um maior poder de escolha frente àquilo que eu quero. E diante dessas filosofias estoicas, que eu tenho me aprofundado bastante nas últimas semanas, né? Só abrir parênteses, o estoicismo é uma arte que surgiu de uma escola de filosofia grega, lá na época de 100, 500, 200 antes de Cristo, mais ou menos, e que está perdurando até hoje graças aos escritos que foram preservados. Então, muitas coisas ali da arte da indiferença, mas não olhando com um viés de não dar valor, mas sim se distanciando dos problemas, dos caos e conseguindo agir de uma certa forma inabalável, psicologicamente, é o cerne da questão. Então, eu consigo observar que as pessoas que eu vejo, os meus ótimos exemplos de rico, eles estão cultivando uma vida sem ostentação, uma vida sem exuberância, sem extravagância, porque boa parte, quiçá praticamente quase todas, né, para não dizer todas, da exuberância, da extravagância, da ostentação, ela vem de um ego muito deficitário que não está consciente e sim se preocupando com a opinião das outras pessoas. Então é diante dessas sutilezas que podem ser literalmente um caldeirão que queima dinheiro se a pessoa
não entende os padrões que estão direcionando ela a tomar essas atitudes que não preservam o capital. E o mais difícil na riqueza não é criá-la, é preservá-la. Então, pode ser um golpe de sorte na vida, numa tentativa de empreendimento que a pessoa enriqueça. Mas se ela não ajustar os padrões de comportamento e visões e interpretações que ela tem em relação ao dinheiro, e que a energia que está por trás disso, né, porque te traz status, te traz validação, te traz liberdade de escolha, enfim, ela acaba voltando para o mesmo patamar, que nem a gente vê com a maioria das pessoas que ganham em loterias, voltam para o mesmo patamar depois de anos, às vezes uma década, porque não ajustam o seu lado mental. Por isso que eu gosto bastante de estudar sobre a mente. E por isso que eu também documento esse vídeo, porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo também. E para você, quero saber o que você pensa sobre isso e quero te ver também compartilhando, comentando nos próximos vídeos desse canal, que ainda tem bastante coisa vindo por aqui. Nesses 2 retângulos tem mais conteúdos e considere também se inscrever, porque estamos aí na atividade há quantos anos já, hein? Vai fazer uns 6 anos, 7 anos de conteúdo nesse canal. Vamos lá, só agradeço. Vida documentada. Bora pra frente, bora pra cima. Valeu!